Todos os dias em silêncio, milhões de pessoas carregam um peso invisível. O corpo parece estar presente, mas a mente vive aprisionada em um labirinto que nunca descansa. É como se o coração tivesse aprendido a correr mesmo quando não há perigo, e o ar se tornasse raso mesmo quando não há falta de oxigênio. A ansiedade crônica não é apenas um estado emocional, é um campo de batalha constante, onde cada pensamento pode ser um gatilho e cada minuto uma eternidade. No entanto, do lado de fora, o mundo continua girando, como se nada estivesse acontecendo. Você já se perguntou o que realmente acontece dentro de alguém que vive nesse estado todos os dias? Não estou falando apenas de inquietação ou preocupação. Estou falando de um mecanismo interno que, segundo a psicologia profunda de Carl Jung, é alimentado por forças muito mais antigas e obscuras do que imaginamos. É o inconsciente gritando por atenção, tentando mostrar algo que o consciente insiste em negar. E esse grito não ecoa apenas na mente. Ele molda o corpo, altera os batimentos, a respiração, a postura, até a forma como os olhos olham para o mundo. A ansiedade diária é como um rio subterrâneo que nunca para de correr, mesmo quando a superfície parece calma. Ela desgasta as margens internas, afeta os músculos, a digestão, a imunidade. Jung dizia que aquilo que não é trazido à luz da consciência se manifesta como destino. E, para quem vive sob o domínio da ansiedade, esse destino é sentir que a vida é sempre um passo à frente, inatingível. É acordar todos os dias com o peso de um amanhã que ainda nem chegou, mas já foi sentido no corpo. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. A ansiedade diária não é apenas um inimigo a ser derrotado. Ela é também uma mensagem, um símbolo, um arquétipo que vem para revelar o que foi reprimido, negado ou esquecido. Mas, para a maioria, essa mensagem se perde no ruído da sobrevivência. Assim, o corpo grita cada vez mais alto, e a mente cria histórias cada vez mais caóticas para tentar explicar um medo que não sabe nomear. Agora imagine, por um instante, compreender esse mecanismo não como uma maldição, mas como um chamado. Imagine olhar para dentro e reconhecer que cada palpitação, cada aperto no peito, cada respiração ofegante é um convite para algo mais profundo. Algo que, se ouvido e compreendido, pode transformar completamente a relação que você tem consigo mesmo e com o mundo. Porque, no final, a ansiedade diária não é apenas um sintoma, é um mapa. E o que ele aponta, poucos ousam seguir. E é nesse silêncio forçado que ela ganha força, encontrando refúgio nas batidas aceleradas do coração, na respiração curta, nos músculos tensos. Quem sofre desse estado sabe que não é apenas preocupação. É como viver em um mundo onde o perigo é uma presença constante, mesmo que invisível, e a mente se torna um radar sempre em alerta, captando ameaças que muitas vezes não existem fora da própria imaginação. O corpo, nessa dança de tensão, se transforma em um espelho das tempestades internas. Os ombros se curvam como se carregassem um peso que ninguém vê. O estômago se contrai como se esperasse um impacto iminente. E até o olhar denuncia um cansaço que vai além das horas mal dormidas. Jung acreditava que o corpo fala a linguagem do inconsciente, e na ansiedade crônica, ele grita. Cada sintoma é um símbolo, e cada símbolo é um chamado. A ciência moderna pode descrever reações químicas e hormonais, mas a psicologia profunda revela algo mais. Esse estado constante é o reflexo de um diálogo interrompido entre quem somos e o que não queremos ver. Existe nesse cenário um paradoxo que poucos compreendem. Quanto mais tentamos nos livrar da ansiedade, mais ela se fortalece. É como tentar escapar de uma sombra correndo para longe da luz. Quanto mais rápido corremos, mais ela nos acompanha. Jung ensinava que aquilo que resistimos persiste, e é nesse ponto que a compreensão se torna mais valiosa que a luta. A ansiedade não quer ser destruída.
ela quer ser ouvida, reconhecida e integrada. Negar sua existência é como fechar os olhos para um sinal de alerta que, na verdade, pode salvar nossa vida. Quem vive sob esse domínio sabe o custo. A mente nunca descansa, o corpo nunca relaxa. É como viver em um estado de vigília permanente, onde cada segundo é gasto prevendo ameaças e ensaiando respostas. Mas o que não percebemos é que essa energia constante, quando não compreendida, consome não apenas a vitalidade, mas também a nossa capacidade de sentir prazer no presente. A ansiedade nos empurra para um futuro que ainda não chegou, roubando o único tempo real que temos: o agora. E, no entanto, é justamente no agora que está a chave para a libertação. Porque, no fundo, a ansiedade diária não é o vilão que pensamos. Ela é um mensageiro incansável, um eco de algo esquecido que quer voltar à superfície. Ignorá-la é permitir que o eco se transforme em grito. Ouvi-la é iniciar uma jornada de reconciliação com partes de nós mesmos que nunca tiveram voz. Jung nos lembra que o ouro da transformação está muitas vezes escondido no barro daquilo que evitamos. E talvez o que a ansiedade esteja tentando nos dizer todos os dias seja exatamente isso. Olhe para mim. Eu sou a porta que você nunca quis abrir, mas que pode levar à sua verdadeira liberdade. Quando começamos a enxergar a ansiedade não como um predador, mas como um guia, algo muda profundamente. Jung afirmava que aquilo que é inconsciente governa nossa vida, e nós o chamamos de destino. A ansiedade, quando persiste dia após dia, é um sinal claro de que forças internas estão no comando, pedindo para serem iluminadas. Ela não é apenas uma reação aos acontecimentos externos. É um reflexo de uma história interna que não foi contada até o fim. E enquanto essa história permanecer na escuridão, ela continuará se repetindo, usando o corpo como instrumento para chamar nossa atenção. Imagine o inconsciente como um mar profundo e a ansiedade como as ondas agitadas na superfície. É fácil se perder na turbulência, mas Jung nos ensinaria a mergulhar, não a lutar contra a água. Porque é no fundo que encontraremos as correntes que geram a tempestade. E lá, entre símbolos e memórias esquecidas, existe uma verdade que pode libertar. Essa jornada não é confortável, mas é necessária. Fugir das ondas apenas nos mantém na beira da praia, sempre à mercê da próxima maré alta. O corpo, nesse processo, é um aliado poderoso. Ele guarda memórias que a mente consciente esqueceu. E na ansiedade, ele as revive constantemente, como um disco riscado repetindo a mesma melodia. A musculatura rígida, o estômago embrulhado, a garganta apertada. Tudo isso são cartas enviadas pelo inconsciente com o mesmo recado. Você precisa olhar para o que está evitando. E aqui está um detalhe crucial. A ansiedade não vem para nos punir, mas para nos despertar. O problema é que, sem compreensão, o despertar se parece com um pesadelo. Essa perspectiva rompe o padrão de medo que a ansiedade cria. Por quê? Quando passamos a ver o sintoma como mensagem, algo se reorganiza dentro de nós. A tensão começa a ceder, não porque desapareceu, mas porque deixou de ser um inimigo invisível e passou a ser um interlocutor. É nesse momento que a psicologia junguiana oferece um mapa, não para apagar a ansiedade, mas para traduzir seu idioma. E como todo idioma, uma vez que você entende, o medo de não compreender desaparece. E talvez essa seja a virada que mais transforma. Perceber que a ansiedade diária é, na verdade, um chamado à individuação. O processo que Jung via como a missão central da vida. É o empurrão que nos força a sair da superfície, a nos encontrar com aquilo que fomos e com aquilo que ainda podemos ser. É um convite para, finalmente, viver de forma inteira, sem que partes de nós precisem gritar para serem reconhecidas. E quando aceitamos esse convite, o que antes era um estado de prisão começa a se tornar um portal para a liberdade interior. Há um momento, para quem sofre de ansiedade todos os dias, em que o desgaste se torna tão profundo
que a alma começa a pedir por respostas que a mente racional não consegue dar. É nesse ponto que, segundo Jung, o indivíduo está mais próximo da possibilidade de transformação, porque o sofrimento rompe as barreiras da negação. A ansiedade, nesse estado, deixa de ser apenas um incômodo e se torna uma presença constante, quase como uma figura arquetípica que o acompanha. Ela é a sombra personificada, sempre à espreita, forçando você a olhar para aquilo que nunca quis encarar. E quanto mais você tenta afastá-la, mais ela se aproxima, porque sua missão não é ir embora, mas cumprir um propósito. Esse propósito está intimamente ligado ao conceito junguiano de integração da sombra. Tudo aquilo que não reconhecemos em nós, medos, dores, traumas, desejos reprimidos, se acumula nesse lado oculto da psique. A ansiedade é muitas vezes o mensageiro que anuncia que a sombra está transbordando. É como se o inconsciente estivesse batendo a porta com mais força a cada dia, usando o corpo como tambor, o coração como sino e a respiração como vento que não cessa. Ignorar esse chamado é como se recusar a abrir uma carta que carrega a resposta que você procura. Para muitos, o desafio é que essa carta não chega escrita em palavras claras. Ela vem em sensações, sintomas e pensamentos que parecem desconexos. Por isso, a mente racional tenta interpretá-los usando o mesmo padrão lógico de sempre, o que só reforça o ciclo de preocupação. Mas Jung nos lembraria de que a linguagem do inconsciente é simbólica, feita de imagens, sonhos, metáforas. Assim, a ansiedade não diz: "Você está com medo do abandono". Ela mostra imagens de portas fechando, provoca sensações de aperto no peito, cria pensamentos de catástrofe iminente. E, quando não compreendemos esse idioma, ficamos presos à tradução errada. Nesse sentido, o primeiro passo para quebrar o ciclo não é combater os sintomas, mas aprender a escutá-los com outra perspectiva. É como olhar para um quadro e, ao invés de enxergar apenas pinceladas desconexas, começar a perceber a imagem maior. Essa mudança de foco reduz a sensação de ameaça e amplia o campo de consciência. O corpo, antes percebido como traidor, passa a ser visto como aliado, e cada sensação se torna um sinal de que algo interno está tentando emergir. E é aqui que a ansiedade diária revela seu papel mais paradoxal. Ela é o desconforto que impulsiona o despertar. É o fogo que incomoda, mas também ilumina. É o vento que desestabiliza, mas também empurra para frente. Jung via nesses momentos de crise a oportunidade de encontrar o self, a totalidade do ser. E talvez, por mais difícil que seja acreditar, cada palpitação e cada insônia possam ser degraus nesse caminho, desde que escolhamos não apenas sofrer, mas compreender. Quando a ansiedade se torna companheira diária, ela começa a moldar silenciosamente a identidade da pessoa. A forma de caminhar, a velocidade da fala, a maneira como os olhos se movem no ambiente, tudo passa a ser influenciado por um estado interno de vigilância. Jung diria que isso é o inconsciente tentando viver por nós, quando o consciente não assume a própria narrativa. E nesse ponto, algo muito perigoso pode acontecer. A pessoa começa a acreditar que ela é a ansiedade, quando na verdade está apenas sendo habitada por um padrão psíquico que tomou as rédeas. Essa confusão de identidade é um dos laços mais difíceis de romper, porque faz com que a pessoa lute contra si mesma. E é aqui que entra uma verdade dura, mas libertadora. A ansiedade não é quem você é. Ela é uma parte que ganhou força porque outras partes foram silenciadas. É como uma orquestra, onde apenas um instrumento está tocando alto demais, e por isso todo o resto da música se perde. A psicologia junguiana nos ensina que a solução não é calar o instrumento, mas trazer de volta os outros sons, as partes criativas, seguras e inteiras de si mesmo que ficaram escondidas. O problema é que, para reencontrá-las, é preciso atravessar o ruído que a ansiedade faz. Nesse processo, o corpo continua sendo um mapa.
Os sintomas não aparecem ao acaso. Eles surgem em lugares específicos que, simbolicamente, revelam o tipo de tensão que está sendo vivida. O aperto no peito fala sobre a dificuldade de abrir-se ao mundo. A tensão na nuca carrega o peso de pensamentos não expressos. A sensação no estômago guarda medos antigos de rejeição ou escassez. Jung via essa conexão como uma prova de que a psique e o corpo não são dois mundos separados, mas faces diferentes do mesmo ser. À medida que o indivíduo começa a perceber essa lógica, algo curioso acontece. A ansiedade perde parte do seu poder paralisante. Ela deixa de ser um inimigo sem rosto e passa a ser um mensageiro com códigos que podem ser decifrados. É como se, de repente, o labirinto que antes parecia infinito revelasse passagens secretas. A tensão ainda existe, mas agora existe também um fio de Ariadne, a consciência, capaz de guiar o caminho de volta para casa. E esse voltar para casa não significa eliminar a ansiedade por completo, mas aprender a conviver com ela de forma diferente, integrando-a ao próprio ser. Porque no final, a individuação que Jung descreve não é sobre apagar as partes que incomodam, mas sobre trazê-las para o círculo, dar-lhes um lugar legítimo na psique. A ansiedade, então, deixa de ser um ruído e passa a ser uma nota integrada na melodia da vida. Uma nota que, ironicamente, pode dar mais profundidade à música. Há um instante crítico na jornada de quem sofre de ansiedade diária. O momento em que percebe que continuar reagindo da mesma forma é como girar em uma roda que nunca para. Jung diria que esse é o ponto onde o inconsciente começa a exigir mudança real, não mais pequenas adaptações superficiais. É como se a psique estivesse cansada de avisos ignorados e resolvesse elevar o tom, tornando os sintomas mais intensos até que sejam ouvidos. E esse aumento de intensidade não é castigo, é insistência. É a vida dizendo: você não pode mais viver do mesmo jeito. Essa percepção costuma vir acompanhada de medo, porque mudar significa entrar em território desconhecido. A mente, habituada a sobreviver em estado de alerta, vê o desconhecido como ameaça. Mas, segundo Jung, é justamente nesse território sombrio que o tesouro está escondido. O que chamamos de desconforto insuportável é, muitas vezes, o portal para um novo estado de consciência. A ansiedade se torna, paradoxalmente, uma chave, e apenas quem a encara de frente pode usá-la. Ao atravessar esse portal, algo começa a se dissolver. A crença de que estamos à mercê das circunstâncias externas. A ansiedade, que antes parecia ser provocada apenas pelo que acontece lá fora, revela-se enraizada em padrões internos, em histórias antigas, em imagens psíquicas que nunca foram questionadas. Quando começamos a reescrever essas histórias, substituindo o enredo do medo pelo da presença, o corpo responde. Os batimentos encontram um novo ritmo, a respiração se aprofunda e a sensação de ameaça constante começa a ceder. Mas é importante lembrar que isso não acontece de forma linear. Jung alertava que o processo de individuação é feito de idas e vindas, de avanços e regressos. A ansiedade pode voltar a se intensificar, não como fracasso, mas como lembrete de que ainda há camadas para serem exploradas. É como cavar em busca de ouro. Às vezes, encontramos rochas no caminho que precisam ser removidas antes de prosseguir. Resistir a essas pausas é desperdiçar a chance de extrair um aprendizado ainda mais profundo. E então, quando menos se espera, a relação com a ansiedade começa a mudar. Ela deixa de ser a tempestade que arrasta e passa a ser o vento que orienta. A presença dela ainda é sentida, mas não como ameaça, como sinal. E o que antes parecia um peso interminável, transforma-se em um guia silencioso para a construção de uma vida mais consciente, mais alinhada e mais verdadeira. No fundo, essa é a mensagem que Jung nos deixaria. Não se trata de destruir a ansiedade, mas de integrá-la,
para que, em vez de nos aprisionar, ela nos liberte. À medida que o processo de integração avança, algo quase imperceptível começa a acontecer. A pessoa que antes vivia refém da ansiedade começa a se reconhecer novamente. Jung diria que é o self, a totalidade psíquica, emergindo das profundezas. Pequenos momentos de calma passam a existir entre as ondas de tensão, e esses instantes, embora breves, funcionam como faróis. São vislumbres de um estado interno que sempre esteve lá, mas estava encoberto pelo ruído constante. Essa experiência prova que a ansiedade não é uma sentença eterna, mas um estado mutável, que responde à expansão da consciência. E é nesse ponto que surge uma das maiores revelações dessa jornada. O medo não desaparece magicamente, mas deixa de ditar as regras. É como se o eu que observa passasse a ser maior que as sensações que chegam. Jung nos lembraria de que a liberdade verdadeira não vem de eliminar todas as forças internas, mas de aprender a dialogar com elas. A ansiedade se torna um personagem do enredo, e não mais o autor da história. A partir daqui, cada sintoma deixa de ser visto como um inimigo e passa a ser percebido como um sinal de onde olhar, onde cuidar, onde curar. Mas essa nova relação exige coragem, porque ouvir a ansiedade é muitas vezes aceitar verdades sobre si mesmo que foram evitadas por anos. É perceber feridas emocionais herdadas da infância, padrões de relacionamento que repetem a mesma dor, ideais que nunca foram realmente seus. Jung via nisso não uma tragédia, mas a oportunidade de viver de forma autêntica, livre das máscaras impostas pelo ego. Esse encontro com a verdade pode ser desconfortável, mas é também profundamente libertador. A transformação se torna mais evidente quando o indivíduo percebe que já não reage da mesma forma a gatilhos que antes o derrubavam. Situações que provocavam tempestades internas agora geram apenas pequenas ondas. O corpo, antes rígido como pedra, começa a responder com flexibilidade. A respiração encontra ritmos mais lentos, o coração acompanha, e a mente descobre que pode habitar o presente sem se perder em um futuro imaginário. Essa mudança não é um milagre repentino, mas o resultado de uma jornada paciente de autoconhecimento. E é aqui que a ansiedade, antes vista como o grande inimigo, revela sua face mais inesperada, a de mestre. Ela ensina sobre limites, sobre atenção, sobre presença. Mostra que a verdadeira força não está em nunca sentir medo, mas em não permitir que ele nos impeça de viver. E como todo mestre, quando a lição é aprendida, sua presença deixa de ser opressora e se torna silenciosa, quase sutil. Um lembrete de que o caminho da consciência é contínuo, mas também profundamente recompensador. No 7º e último bloco do desenvolvimento, a narrativa chega ao seu ponto mais sensível. O instante em que o espectador compreende que a ansiedade diária não é um erro do corpo, mas um pedido da alma para que a vida volte ao seu eixo. Jung dizia que todo sintoma psíquico é, no fundo, um símbolo. E como símbolo, a ansiedade é um portal, um limiar entre o que somos hoje e o que poderíamos ser se tivéssemos coragem de atravessar. Esse reconhecimento não anula a dor, mas dá a ela um sentido. E quando a dor tem sentido, ela se torna suportável, transformando-se em combustível para a mudança. Aqui, a tensão narrativa se intensifica porque a revelação exige responsabilidade. Não há mais como culpar apenas o mundo externo. O espectador começa a perceber que, se a ansiedade é um chamado, então a resposta está em suas próprias mãos. É como se, de repente, as correntes que o prendiam se revelassem como chaves, mas usar essas chaves implica enfrentar o desconforto, mergulhar no silêncio, entrar em contato com aquilo que por tanto tempo foi evitado. Esse é o ponto em que muitos hesitam, e é também onde a verdadeira transformação começa. O corpo, agora, é visto não mais como campo de batalha, mas como templo. Cada batida do coração deixa de ser um alarme e se torna um tambor cerimonial, marcando o ritmo da jornada.
Cada respiração profunda é um rito de passagem, uma ponte entre o inconsciente e o consciente. Jung ensinava que a individuação é a arte de tornar-se inteiro, e isso significa acolher tanto a luz quanto a sombra. A ansiedade, quando integrada, é a prova viva de que até aquilo que nos fere pode se tornar parte da nossa força. O espectador, nesse ponto, é conduzido a perceber que viver sem ansiedade não significa viver sem desafios, mas sim enfrentar a vida com um centro mais firme. É como estar no olho do furacão. O mundo continua girando, mas o centro permanece calmo. E essa calma não é ausência de movimento, mas presença total. Ela nasce do encontro íntimo com a própria verdade, da reconciliação com todas as partes que antes pareciam inimigas. E então, a grande virada. O que antes parecia uma prisão se revela como um caminho. Um caminho que não foi escolhido de forma consciente, mas que, uma vez aceito, pode levar a um estado de liberdade interior que poucas pessoas conhecem. Jung diria que essa é a jornada de retorno ao self, a reconquista de uma vida vivida com inteireza, onde até a ansiedade encontra seu lugar legítimo, não mais como algo que domina, mas como algo que orienta. É aqui que a história se suspende, pronta para a conclusão, deixando no ar a sensação de que algo imenso está prestes a ser revelado. A ansiedade, quando olhada de frente, deixa de ser um fantasma que nos persegue e se revela como um espelho. Um espelho que não distorce, mas mostra com nitidez cada fissura que evitamos ver. Ao longo dessa jornada, percebemos que ela não é um acidente nem um defeito, mas um processo, o chamado silencioso da psique para que despertemos. Jung nos ensinou que aquilo que ignoramos se torna destino. E aqui a mensagem é clara. Se não trouxermos luz ao que nos aflige, viveremos sempre à sombra do que não compreendemos. Hoje, talvez, você consiga sentir que cada palpitação, cada nó na garganta, cada insônia, carrega algo mais profundo, um pedido de reconciliação consigo mesmo. E a reconciliação não acontece pela fuga, mas pela coragem de permanecer. Permanecer no silêncio, na respiração, no desconforto que antes parecia insuportável. Quando decidimos ouvir, as correntes começam a se soltar. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque nos tornamos mais inteiros. A ansiedade deixa de ser um inimigo e passa a ser um farol, apontando para onde precisamos olhar. É nesse instante que o medo perde sua forma e se transforma em conhecimento. E conhecimento, quando sentido no corpo, e não apenas entendido na mente, é libertador. Essa é a essência da individuação. Tornar-se completo, não perfeito. É aceitar que dentro de nós há luz e sombra, calma e tempestade, e que a harmonia não é a ausência de ruído, mas a capacidade de viver em equilíbrio com todas as notas da própria música. A ansiedade diária, por mais desgastante que seja, pode ser a porta para essa reconciliação. Não a porta dourada dos contos de fadas, mas uma porta marcada pelo uso, com as marcas de todas as batalhas já travadas. E é exatamente por isso que atravessá-la tem tanto valor. No final, talvez a grande questão não seja como me livro da ansiedade, mas o que ela está tentando me ensinar. Essa pergunta não encerra a busca. Ela abre um caminho, e é esse caminho que pode levar a uma vida mais consciente, mais presente e mais verdadeira. Porque, quando paramos de lutar contra o que sentimos e começamos a dialogar com ele, descobrimos que a liberdade nunca esteve na ausência de sintomas, mas na presença de consciência. Então eu te deixo com uma provocação. E se a ansiedade que você sente todos os dias não fosse um peso, mas um mapa? Um mapa que, se seguido, pode te levar exatamente para onde você sempre quis estar. Inteiro, desperto e em paz consigo mesmo. Se essa reflexão tocou algo em você, compartilhe-a. Deixe seu comentário, curta este vídeo e se inscreva para continuar essa jornada conosco. Cada gesto seu aqui não é apenas um apoio ao canal,
É também uma declaração de que você escolhe olhar para dentro e transformar o que antes parecia impossível de mudar.